Olá, turma. Bom dia. Vamos começar a nossa última videoaula, não é isso, de matéria desse semestre. Na semana que vem, na terça-feira, nós temos prova. Na sexta-feira, nós temos o webinário final. E vocês estão livres de mim pela segunda vez na vida. Espero que a nossa experiência tenha sido boa e eu vou me colocar à disposição. No dia do webinar, vocês vão ter a oportunidade de falar, mas especialmente no dia 29, 30, que é uma terça-feira, não está prevista a aula, mas eu vou estar à disposição para vocês, para dúvidas, divulgação de resultado, angústias, o que vocês precisarem. Eu já me coloquei à disposição e renovo aqui a ideia de que eu sei que não está fácil muitas vezes e que às vezes vocês podem precisar de alguma orientação sobre a faculdade nesse momento e eu me coloco à disposição para vocês. E o contrato da aula de hoje é um contrato em espécie, última unidade, última previsão do nosso programa, um contrato muito legal, se vocês quiserem, inclusive a parte prática dessa aula é realizar me colocando como beneficiária, é um contrato de doação. Brincadeiras à parte, o objetivo de hoje é tratar do contrato de doação de uma maneira geral, porque, assim como a compra e venda, a gente poderia se alongar mais nos temas, mas a ideia é trazer uma visão geral do contrato que vocês possam aprofundar a partir da doutrina na matéria, nos livros, nos cursos de direito civil e, em geral, aos quais vocês têm acesso. Então, comecemos com a definição do contrato de doação, que é trazida pelo próprio legislador no bojo do artigo 538 do Código Civil. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Vocês vejam que eu destaquei aqui a ideia de liberalidade, porque desde TGDP 2 a gente fala das liberalidades, dos negócios jurídicos gratuitos, em que uma parte faz uma atribuição patrimonial, não é isso? Uma destinação patrimonial a outra, transfere vantagens a outra, sem receber uma contrapartida patrimonial por essa liberalidade. Não é um negócio unilateral, nós vamos ter a oportunidade de falar isso já, mas é uma liberalidade, porque eu dou sem receber nada em troca. Eu posso doar bens do meu patrimônio ou vantagens de uma maneira geral ao donatário, a outra parte. Teremos então as duas partes, não é isso? O doador, aquele que realiza a atribuição, e o donatário, aquele que a recebe, o beneficiário da liberalidade. Temos aqui três elementos que estão presentes em todas as doações: atribuição patrimonial, o animus donandi e a aceitação do donatário. Então, comecemos pela atribuição patrimonial. Estamos falando de que um dos sujeitos transfere bens, transfere vantagens do seu patrimônio, conforme o artigo 538 nos estabelece, para o outro. Então, há uma transferência de patrimônio para o beneficiário da doação, para o donatário deste contrato. Mas é preciso de que haja uma intenção de doar, um animus donandi, porque senão eu posso eventualmente considerar que é um comodato, que é um empréstimo. Então, do meu contrato, tem que ficar estabelecido que há uma intenção de enriquecer o outro com o empobrecimento do doador, sem que eu receba uma contraprestação no sentido oneroso daquilo que eu estou prestando, que eu estou entregando ao outro. Esse elemento é subjetivo, não é isso? Eu vou observar a intenção do agente de realizar uma gratuidade, independentemente do motivo, porque, como nós vamos ver, é possível que a gente tenha motivos variados para que se faça uma doação. E, em terceiro lugar, do ponto de vista do donatário, a necessidade da sua aceitação. Isso aqui é muito importante que a gente ressalte, porque frequentemente, ou o senso comum especialmente, ele associa a ideia de uma doação a um negócio unilateral, como se apenas a vontade do doador fosse relevante para que a doação fosse feita. Até porque a gente, no caso de outras liberalidades, muitas outras liberalidades previstas no nosso ordenamento, elas são unilaterais. Muitas outras não. Mas vamos dizer a que mais se parece com a doação, que é deixar o bem para alguém por testamento, é unilateral, porque o testamento ele produz os seus efeitos bastando a vontade do testador. Mas aqui não. A doação é negócio jurídico bilateral. Contrato bilateral é outra história. Mas como negócio jurídico, ela é bilateral. Porque ela só se aperfeiçoa, o contrato só se tem por formulado caso as duas vontades se associem. A vontade do doador em fazê-la e a vontade do donatário de aceitá-la. Repetindo, no testamento, a vontade do testador produz eficácia com a morte, independentemente da aceitação
do herdeiro. Aqui eu tenho a conjunção da vontade bilateral dos dois sujeitos. Agora, Carla, é um contrato bilateral? Como regra, não. Porque, como regra, eu só vou ter a obrigação de entrega para o doador. Mas como negócio jurídico, é bilateral. Então, como eu disse, a aceitação é essencial para um contrato de doação. E a gente tem várias formas pelas quais a aceitação pode ser feita. A aceitação pode ser expressa, em primeiro lugar, por meio de uma declaração do donatário, que manifesta de forma espontânea e expressa o seu aceite. Essa não nos traz dúvidas, não é isso? Mas temos outras possibilidades, tácita, presumida e ficta, sendo que alguns autores vão dizer que presumida e ficta é a mesma coisa, outros vão diferenciar. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença. A tácita se dá por comportamento concludente, quando o comportamento do donatário indica que ele aceitou, mesmo que ele não tenha dito, elaborado expressamente que sim. Então, eu dou para uma pessoa um automóvel e ele passa a utilizar esse automóvel no seu dia a dia. Eu dou para uma pessoa um imóvel e ele começa a arcar com as despesas desse imóvel, dos tributos desse imóvel. São comportamentos que me permitem concluir a aceitação. Em algumas situações específicas, a lei estabelece que certos comportamentos induzem a aceitação, fazem presumir que houve aceitação. Nessa situação, que não deixa de ser tácito de uma certa forma, nós vamos chamar de presumida, porque essa conclusão da aceitação não vem do mero comportamento, e sim de um estabelecimento legal, de uma norma legal. E aí a gente pode falar de duas grandes hipóteses de aceitação presumida, talvez se vocês encontrem outras, mas a doutrina e eu sempre só encontrei essas, que são, em primeiro lugar, a situação do artigo 539, que traduz para a gente uma hipótese de silêncio concludente. Vamos lembrar que quando a gente fala de silêncio, lá no artigo 111 do Código Civil, a gente diz que o silêncio não induz manifestação de vontade, não induz aceitação. Mas em certas situações, seja por vontade do sujeito, seja porque a lei estabeleceu, o silêncio pode induzir uma manifestação de vontade. E essa é uma situação de silêncio concludente, no caso da aceitação presumida. Nessa situação, a lei prevê que o doador pode fixar um prazo para que o donatário manifeste a sua declaração sob pena de aceitação. Aqui seria muito mais um prazo para que ele recuse, não é isso, gente? Porque senão se considerar presumidamente aceito. Então, primeira hipótese, 539. A segunda hipótese, um tipo de doação específica, a gente vai falar até mais dela, que é a doação em contemplação de casamento futuro, com certa e determinada pessoa, prevista lá no artigo 546, a celebração do casamento faz presumir também que aconteceu a aceitação. A aceitação ficta, que muitas vezes é tratada como a mesma coisa da presumida, porque realmente são ficções e presunções estabelecidas pela lei, são situações em que a lei considera haver aceitação, é a aceitação que acontece em relação à doação feita para o incapaz. Vamos lá? O incapaz, pela sua condição, não tem a possibilidade de exercer os atos da vida civil autonomamente. Logo, ele não pode aceitar ou recusar por si mesmo, não é isso? Quem o faria seria o seu representante. Mas o legislador vai raciocinar da seguinte forma: o representante do incapaz pode recusar uma doação em seu nome? Não seria? Seria interesse do incapaz, já que o representante age no interesse do representado, recusar uma doação? Ora, o legislador não concede essa faculdade ao representante na medida em que ele diz, olha, é automático, é inquestionável o interesse do incapaz na aceitação. Logo, no caso do incapaz, há verdadeiramente uma dispensa de aceitação, que vai ser interpretada como uma ficção, como se essa aceitação já existisse de forma ficta. Então, na verdade, não preciso. Doação para o incapaz dependeria apenas, em princípio, da vontade do doador, sendo considerada como ficta a vontade do próprio incapaz como donatário. Artigo 543. Diferente, mas aqui nós temos uma crítica à legislação, porque essa norma não faz sentido, é a situação da doação ao nascituro, que tem previsão no artigo 542. O nascituro deveria ser tratado de forma análoga ao incapaz, não é isso? Porque ele também não tem condição de manifestar a vontade no seu próprio interesse. Então, deveria também haver uma previsão de aceitação ficta em relação ao nascituro. Mas o que o legislador faz? Ele vai falar que, no caso do nascituro, o representante legal é que faz a aceitação. Temos uma diferença, daria para discutir aqui
a legalidade, mas é a previsão da lei, isso nunca foi questionado, até porque acontece bem pouco. Características do contrato de doação, como classificação dos contratos, ele é, em primeiro lugar, um contrato unilateral e não bilateral. Como eu disse, ele é negócio bilateral, porque ele depende da vontade das duas partes para sua formação. Mas do ponto de vista dos seus efeitos, das obrigações criadas, dos deveres de prestar que se estabelecem, ele é unilateral, porque só o doador tem dever, que é, em princípio, o de entregar a coisa ou a vantagem doada. Não há contraprestação por parte do donatário. É, por sua vez, gratuito, porque é uma vantagem patrimonial apenas para o donatário, há uma atribuição patrimonial unilateral. Apenas o patrimônio do doador vai ser afetado, o donatário não tem qualquer perda. Por exceção, existe a chamada doação onerosa. Mas Carla, deixa de ser doação, isso vai virar compra e venda, vai virar troca. Na verdade, na doação onerosa ou doação com encargo, vamos falar dela daqui a pouco um pouco nos tipos e espécies de doação, há uma contraprestação, há uma fixação de um ônus, um encargo para o donatário, mas a lei vai dizer, esse ônus para o donatário não deve constituir uma contraprestação. Não há um sistema de equivalência comutativo entre as prestações. É uma questão, é uma estipulação acessória. Encargo é estipulação acessória, não é isso? Que onera o donatário, mas sem ser propriamente uma contraprestação que torne o contrato oneroso. Terceira característica, que talvez surpreenda também, o contrato de doação é formal, diferente da compra e venda, que não tem forma prescrita em lei. O legislador estabelece no artigo 541 que a doação deve ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Escritura pública é forma escrita registrada no cartório. Instrumento particular, forma escrita, feita entre particulares, independentemente de registro no cartório de títulos e documentos. Logo, a doação é sempre feita por forma escrita, seja público, seja particular. Como exceção, eu tenho uma situação em que a doação pode ser feita de forma oral, verbal, tácita, independentemente de escrito, que é a chamada doação manual, referente a bens móveis, não cabe doação manual para imóveis, de pequeno valor. Previsão do artigo 541, parágrafo único do Código. Carla, o que é pequeno valor? Isso vai ter que ser visto no caso concreto. Normalmente a gente pensa no pequeno valor por relação ao volume total do patrimônio do doador. E essa doação manual, ela tem caráter verbal, ela não precisa de forma escrita, ela pode ser feita de forma verbal e real. Vocês lembram? Contratos reais são aqueles que se perfazem, se aperfeiçoam, se formam com a entrega. Então, nesse caso, a entrega do bem doado faz parte da própria formação do contrato de doação manual. Não haveria praticamente nenhum ato após a formação do contrato. E, finalmente, a doação tem caráter inter vivos, porque se a gente tivesse uma liberalidade pós-mortem, teríamos um testamento e não um contrato de doação. Então, características aqui. Espécies de doação. Nós temos 5 espécies de doação que tem previsão no nosso código, estudadas pela doutrina. Primeira situação, a chamada doação típica, é a doação pura e simples. Eu te dou alguma coisa, vamos lá, vou doar minha caneta para não haver agravamento da minha situação de insolvência, eu te dou alguma coisa sem nada em troca. Como eu prometi para vocês, no dia 26, para aqueles que estiverem presentes na palestra, nós teremos o sorteio de um vademecum, ou de um livro, provavelmente do vademecum mesmo, que eu estou esperando chegar nessa semana. Teremos o sorteio de um vademecum, puro e simples. Ah, Carla, o encargo é eu estar na palestra. Bom, daria até para discutir, mas aqui, na verdade, não seria um encargo, porque o encargo, gente, ele não é cumprido antes, o encargo é cumprido depois. Então, seria uma doação pura e simples, porque eu entregaria esse bem sem nada, nenhuma contraprestação em contrapartida. Em segundo lugar, nós temos a doação onerosa, também chamada de doação modal, com encargo ou gravada. Mais comum é chamá-la de doação onerosa, prevista no 553, quando se prevê uma estipulação acessória, uma oneração acessória, um ônus para o donatário, que pode ser a realização de um fazer, a entrega de alguma coisa, ou até um não fazer, então você cria uma obrigação, sem que haja propriamente uma contraprestação, como a gente já falou um pouco atrás. Então está lá no artigo 553 do Código Civil. A doação mista ela é tratada pela doutrina quando você cria uma liberalidade no contrato oneroso,
Ela não é uma doação propriamente dita, ela é um outro tipo de contrato, mas que tem um quê de doação. Exemplo, quando você faz uma compra e venda por um valor reduzido. Acaba sendo, de fato, é uma compra e venda. As partes entenderam justo aquele valor, mas que tem um quê de doação, porque o valor está muito abaixo do que é atribuído ao bem que está sendo doado. Então, vai ser considerada ali uma doação mista pela doutrina. No artigo 540 se prevê duas outras espécies de doação possíveis, não aqui agora por discussão sobre contraprestação, e sim a partir de uma discussão sobre a causa, o motivo que levou à realização daquela doação. Então, em primeiro lugar, nós temos a doação remuneratória. Eu estou querendo remunerar, recompensar aquela pessoa por algo que ela fez para mim, por um serviço que ela fez para mim, ou para terceiro, não precisa de ser para mim, em situações em que o pagamento não é exigível. Então, poderia pensar aí numa pessoa que cuidou do meu pai nos últimos tempos, a vida dele. Então, poderia fazer uma doação remuneratória em favor dessa pessoa. E também tem a situação da doação meritória ou contemplativa, quando eu quero doar algo para alguém porque ele fez para merecer, por algum ato que ele praticou na vida, mas não em remuneração de algo, mas por um merecimento. Então, vamos dizer que se descubra a cura, agora a gente não fala mais do HIV, né? A gente vai falar da Covid, a cura da Covid por um pesquisador da UFMG. E eu quero recompensá-lo, não sei se seria uma remuneração, acho que não, aqui seria, eu quero dar a ele um prêmio, por isso, uma doação meritória, por causa do merecimento que manifestou ali naquela situação. Responsabilidade do doador. Aqui tem algo que eu acho que a gente até falou um pouquinho quando a gente falou de evicção e vício redivitório, mas é importante voltar no momento certo, né? Isso é essa regra. Na verdade, a gente falou isso dentro de compra e venda, eu acho. E eu mencionei sobre doação, mas é preciso reforçar aqui também. É porque aqueles dois institutos da compra e venda, evicção e vício redivitório, eles não vão ter uma aplicação em princípio quando a gente fala aqui de doação. Eles têm lá na troca, com algumas limitações, como a gente estudou na aula passada, e aqui a limitação ainda é maior ainda. Então, o doador, em princípio, não se sujeita às consequências da evicção do vício redivitório e também não paga juros moratórios pelo atraso na entrega da coisa doada. Então, essas regras estão lá no artigo 552. Por quê, Carla? Gente, isso aqui é uma liberalidade. Esse sujeito já está dando algo sem receber nada em troca. Eu vou dar um prejuízo maior ainda a ele se a coisa era defeituosa? Eu vou, caso o donatário reste evicto, eu vou fazer com que o donatário pague por algo que ele não recebeu? Essa é a lógica do legislador. Se ele atrasou um pouco na entrega, eu vou cobrar juros dele, o outro sujeito já está ganhando. É aquela lógica, olha, o donatário está ganhando, ele não pode reclamar. Ok, essa é a regra geral, mas a gente tem as exceções que também estão no 552 e uma está lá no 441, parágrafo único, por isso que eu disse que a gente tratou dela um pouco mais atrás. Então, em primeiro lugar, é que se a doação for por casamento com certa determinada pessoa, o doador responde por evicção. É uma situação estranha. Você imagina, você doou um bem que você achava que era seu, pode estar de boa fé. E aí o seu donatário perde ele por evicção e você tem que pagar a conta. Previsão da lei está aqui. Segunda exceção, no caso de doações onerosas, há responsabilidade por vício redivitório, porque aí não há uma gratuidade pura. No mínimo, aquele sujeito vai ter que me ressarcir os gastos que eu tive para o cumprimento do encargo. Situações especiais que nós devemos aqui trabalhar. A primeira delas, doação à entidade futura. Já tratei com vocês, na verdade essa eu não tratei, desculpa. A gente estuda, quando a gente fala de negócio jurídico, quando a gente fala de fundação, exatamente, que é possível que eu realize uma doação ou um testamento que preveja a criação de uma fundação, não é isso? Então, eu posso criar uma fundação por meio de uma dotação feita por doação. Uma entidade que ainda não existe vai ser a beneficiária daquela doação. É uma exceção, porque, como regra, eu só dou para quem já tem personalidade. É possível, nos termos do 554, que eu doe para uma entidade que vai ser constituída. Pode ser uma fundação, mas pode ser outra também. A única coisa que a lei estabelece é que, nesse caso, há um prazo decadencial para que a entidade seja constituída, sob pena dessa doação caducar. E ela volta para o doador. Então, tem 2 anos ali para constituir minha fundação, para que aquela associação, quem quer que seja,
a quem eu deseje destinar seja constituída sob pena da doação caducar. Outra situação importante para a gente é da chamada doação conjuntiva, quando eu faço uma doação em comum para mais de uma pessoa. Então, exemplo, eu doei um automóvel para dois filhos. Meu pai fez uma doação conjuntiva. Meu pai e minha mãe, antes do falecimento do meu pai, eles haviam já doado um dos imóveis da nossa família. Parece que é muito, né? Era um de dois, tá, gente? Um imóvel da nossa família para mim e para minha irmã. Era uma doação conjuntiva. E nessa doação conjuntiva, se não há fixação das frações que você vai estabelecer para cada um dos donatários conjuntos, a gente presume que é por igual. Então, no caso lá do imóvel, não se definiu, então 50% para uma irmã, 50% para outra irmã. Nessa situação, tem uma previsão especial no parágrafo único do 551, quando a doação conjuntiva é feita para cônjuges. Por quê? Existe um direito de acrescer ao cônjuge sobrevivo, caso um deles venha a falecer. Deixa eu explicar um pouquinho como que seria nas sucessões, e aí a gente entende que existe uma exceção aqui. Eu doei para um casal. Então, cada um teria metade, né? Distribuir por igual, cada um teria metade. E quando ocorresse o falecimento de um dos membros do casal, a metade desse falecido seria distribuída entre os seus herdeiros, não necessariamente com o outro cônjuge, até porque bens recebidos por doação, regra geral, não são objeto de herança do cônjuge. Então, aquele bem seria distribuído entre os outros herdeiros pelas regras gerais da sucessão. Mas aqui, como a ideia era doar em conjunto para o casal, o legislador faz presumir que eu não gostaria de que os bens fossem entregues para os herdeiros. Que nessa situação, esse bem não vai entrar na sucessão normal e vai acrescer ao cônjuge que sobreviveu, o cônjuge sobrevivo. Então, a gente tem um direito de acrescer ao cônjuge sobrevivo sem distribuição entre os herdeiros, o que seria a regra. Então, previsão aqui do artigo 551, parágrafo único. Finalizamos essa primeira parte da aula. Vamos fechar aqui e a gente termina num próximo vídeo.